Quando você pensa em slasher, o que passa na sua cabeça? Um assassino mascarado, um grupo de jovens, muitas mortes e cenas de sexo. Esse então que se tornou uma regra do slasher, mas existem certos filmes que conseguiram fugir à regra. No vídeo de hoje vamos ver 7 filmes de terror slashers que não têm cenas de sexo. Nerds Slashers existe aqui para mais um vídeo. O gênero slasher acabou por ficar muito conhecido por ser um filme de um assassino perseguindo e matando jovens que só pensam em fazer sexo. Isso acabou ficando bem comum nos filmes do gênero, mas tem aqueles que são a exceção e não apresentam cenas de sexo, embora um ou outro tenha uma nudez sim presente, mas que é tão rápido que não chega a incomodar. Só que as cenas de acasalamento realmente não tem. Abrindo nossa lista, trago já um dos queridinhos dos fãs de slasher dos anos 90, que é Lenda Urbana 2. Esse que é o segundo capítulo da franquia que tem muitos fãs. Ele segue a mesma base do primeiro, mostrar um assassino perseguindo estudantes, causando suas mortes baseado nas lendas urbanas. As diferenças entre o primeiro e o segundo são bem evidentes, na mudança do local, personagens e principalmente no visual do assassino. Já que no primeiro filme, o visual do assassino não foi tão bem aceito assim, e nem sequer é muito lembrado direito. Aqui no segundo filme, o visual também não é grande coisa, mas acabou por funcionar para o filme. E como o proposto, o filme não tem nenhuma cena de sexo presente. Ele consegue até ser bem mais leve do que o primeiro filme, e realmente é um filme para toda a família. O primeiro Lenda Urbana não entra na lista pelo fato, diferente do segundo, que ele tem uma única cena que mostra uma relação sexual, que é com a nossa querida Danielle Harris, que embora o filme só tenha essa cena em específico, ele não entra na classificação dos filmes slashers sem cenas de sexo. Agora, saindo dos anos 90 e indo direto para os anos 80, anos esses que pode ser considerado a ascensão dos slashers, pois nesse ano aqui foi um ano de surgimento de diversos clássicos do gênero, Acampamento Sinistro, O Maníaco e claro, Sexta-feira 13. Mas junto desse time aqui também veio um que, assim como os outros, é um slasher, mas diferente deles, ele não tem nenhuma cena de sexo qualquer, que é o clássico The Prowler, ou como ficou mais conhecido, Quem Matou Rosemary. Esse daqui é um clássico atemporal, com um excelente suspense, uma história muito boa que vai valer muito seu tempo de assistir. Mas sendo um slasher, você espera ver uma cena ou outra de acasalamento acontecendo, o que não acontece aqui em Quem Matou Rosemary. O filme dá uma insinuada que vai mostrar uma cena de coito, mas logo é cortada para outro acontecimento. O porém aqui é que ele apresenta assim umas cenas ou outras de nudez. Para ser mais sincero, uma única cena em específica aparece no filme, que é uma ilusão à psicose. E como temos uma cena no chuveiro, é meio difícil de não termos uma nudez. Se você não se importa em ver um peitinho aparecendo, vai ser de boa. Mas cenas de coito realmente não se encontram em The Prowler. Agora indo direto para os anos 2000, tem um slasher que marcou a infância de muitos, por passar diversas vezes no SBT principalmente. O Dia do Terror sendo ele mais um dos slashers dirigidos pelo Jamie Blank, o mesmo responsável por dirigir Lenda Urbana 1, também é responsável aqui por nos passar a história de O Dia do Terror, que tem uma premissa muito simples. Um jovem garoto sofreu bullying no passado, na época de escola, bem no iniciozinho ali por volta do fundamental e volta anos depois para se vingar das garotas que fizeram isso com ele. O filme é até divertido, embora tenha seus problemas, ele consegue trazer boas cenas de perseguição e boas mortes que os fãs gostam. E além disso tudo, o filme não tem nenhuma cena de sexo, e não só isso, como também não tem nenhuma nudez. E é um bom filme para assistir com toda a família aos sábados, principalmente porque você não vai precisar tampar os olhos das crianças com alguma cena explícita. Voltando mais uma vez para os anos 80, vamos para um clássico que pegou bem a onda de fazer filmes de terror com datas comemorativas. Dia dos Namorados Macabros, lançado em 1981. Conta pra nós a história de uma pequena cidade onde tem uma mina e que no Dia dos Namorados um massacre aconteceu por um mineiro que ficou muito louco, e por isso as festividades do Dia dos Namorados foi banida da cidade por um certo tempo. Mas justamente quando eles decidem voltar com as festividades, um assassino retorna para mais matança. Dia dos Namorados Macabro é um clássico obrigatório e um dos títulos mais reconhecidos de todo o gênero. E assim como o anterior, ele é um filme leve e fácil de assistir, e ele entra na classificação de filmes sem sexo. Isso muito pelo fato dele ser um dos precursores e está aqui no iniciozinho da slasher mania.
e ainda tinha essa base original, diferente dos que vieram depois e só passaram a duplicar o que deu certo nos anteriores e fazer uma apelação gratuita com essas cenas que aqui nesse clássico não tem. O mesmo não dá pra dizer do remake de 2009. Agora, vindo para os tempos atuais, um filme que pegou muita gente de surpresa por ser um filme muito bom e com uma ideia muito interessante, e também por não apresentar nenhuma nudez e nem cenas de sexo desnecessárias, Sick, ou então Isolamento Mortal, lançado em 2022, sendo esse um filme escrito por Kevin Williamson, ele mesmo, o criador de Pânico. Tem uma história muito boa, pois se ambienta em uma época recente, que foi a pandemia. Na história, duas garotas se isolam em uma casa de campo para aproveitar e ficar de boa durante a quarentena. Longe de tudo, o problema é que um assassino muito persistente invade a sua casa, querendo a matá-las. Sick, apesar de não ser completamente um slash, ele tem como base essa fórmula. Só que o diferencial aqui é que não temos vários jovens para morrer no filme, e sim apenas duas garotas contra o assassino. Esse é um filme muito bom. E você pode assistir com toda a família sem se preocupar com uma cena de meteção no meio do filme. Agora, falando de um dos mais importantes de todo o gênero slasher em si, Massacre da Serra Elétrica de 1974 foi basicamente um dos primeiros a criar os conceitos do que é um slasher. Halloween veio para cravar de vez essa ideia. Mas o primeiro Massacre da Serra Elétrica já havia apresentado muito desses conceitos: o grupo de jovens, o assassino mascarado e insinuação ao sexo. Porque apesar desse filme aqui ser um slash raiz e puro, o primeiro Massacre da Serra Elétrica não contém uma única cena de sexo. Temos sim personagens indo fazer o ato, mas são pegos pelo Leatherface antes. E por incrível que pareça, é um detalhe que muitos esquecem, já que todas as sagas são vistas do mesmo jeito, com as mesmas coisas. Mas não, Massacre da Serra Elétrica deu partida em um gênero, e ele não tinha uma das coisas mais marcantes do gênero, que são as cenas de coito. E fechando a lista com nada menos do que a saga mais famosa de todo esse subgênero. E não só esse, como todo o terror também, né? Que é a franquia Sexta-feira 13. Embora a franquia Sexta-feira 13 seja conhecida por esses momentos que devemos concordar que tem bastante, tem um filme dentro da saga Sexta-feira 13 que não tem esses momentos, que é a parte 6, Jason Vive, que é bem diferente dos outros filmes. Apesar de termos ainda muita coisa que já temos em Sexta-feira 13, a nudez explícita aqui ficou de fora. E também as cenas de coito desnecessárias, como aconteceu em alguns filmes dessa franquia mesmo. E aí, curtiu essa lista com slasher sem sexo? Qual desses aqui você conhece e já assistiu? Provavelmente todos, né? Agora, será que tem algum filme slasher que não tem nenhuma nudez, mas nenhuma mesmo? Tem sim, e você vai ver aqui no Speed Nerd, e não irei citar nenhum dos filmes que estão aqui nessa lista. São outros filmes slashers que não tem nenhuma nudez aparecendo no filme. Então, para ficar ligado, deixa as notificações ativas. E se você ainda não é inscrito aqui, ó, clica no botão de se inscrever para fazer parte dessa comunidade fãs de filmes de terror e de slasher principalmente. Vou deixar aqui uns vídeos com as 10 maiores bilheterias dos filmes de terror e slasher, e aqui um com 14 mistérios dentro da franquia Halloween. E desculpe aí se eu pareci meio ofegante nesse vídeo, eu tô vindo de uma gripe muito forte e não tô conseguindo nem respirar muito bem, mas o vídeo tinha que sair de qualquer jeito, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, fique com Deus, valeu!